Oi, abençoados do Blessing Show! Estamos começando mais um programa super especial. Quero já agradecer você pela sua audiência aqui conosco. Um prazer ter você aqui assistindo a gente. Mais um sábado aqui na tela da Rede Super. E hoje, gente, eu tô recebendo uma convidada super especial. Eu quero falar para vocês um pouquinho dela. Ela que é esteticista, coach, analista de perfil comportamental, fundadora da empresa Instituto Poder do Toque, uma das fundadoras, uma empresa que é cheia de propósitos, vocês vão conhecer um pouco. Com vocês, então, Ana Souza! Prazer! Prazer, Mari. Prazer receber você aqui no Blessing Show. Ana, conta um pouquinho aí de você. Você é curitibana? Não sou curitibana, não. Eu sou do interior do Paraná, numa pequena cidade chamada São João do Ivaí. Olha. É a minha naturalidade de lá. Perto de quê? Fica próximo Londrina, Maringá, fica ali naquela redondeza ali do norte do Paraná. E vim para Curitiba quando eu tinha 12 anos de idade, então já faz uns 25 anos que eu estou aqui na cidade de Curitiba. Veio com a família? Vim com a família. Aí vim com a família para Curitiba. Aí cheguei aqui e construí a minha família que eu tenho hoje, né? Eu gosto dos detalhes, Ana. Você tem irmão? Como é que foi? Por que vocês vieram para cá? Eu tenho irmão. Nós somos uma família com quatro irmãos comigo, né? Então, eu sou filha da Sandra Marisa de Souza, do Walter de Souza, e tenho uma irmã chamada Maria Lúcia, um irmão chamado Adriano e um irmão chamado Luciano, e eu, a Ana Lúcia. Eu mando um beijo já pra eles ali. Beijo, meus irmãos. Beijo, família. Todo mundo lá da cidade. Como é o nome da cidade? Isso, São João do Ivaí. Beijo pra São João do Ivaí também, uma cidade Rede abençoada. Super passa lá também, será? Passa lá, Rede passa Super? sim. Passa muito lá bem. também. Então, ó, todo mundo vai estar ligado então nesse programa aí, né? Vai. Então, a gente veio de lá. Na época, minha irmã já morava aqui na cidade de Curitiba. E ela tem, né, uma filha. E na época estava passando por alguns problemas. E a gente veio auxiliar ela ali com a criança, né? E aí, nós estamos aqui em Curitiba até hoje. Nessa cidade maravilhosa, cidade abençoada. É maravilhoso. Aqui que eu construí minha família. Hoje eu sou casada com o Lorival de Godoy. Tenho um filho abençoado, que é o Iatan Gabriel, de 13 anos. 13 aninhos. 13 anos. Manda beijo já de novo. Beijo, meu filho. A mãe te ama. Beijo, marido. Também te amo. 13 anos é uma fase tão desafiadora, né? Mas ao mesmo tempo, eu tenho um de 8. Mandar beijo também pro meu filho. Beijo, amor. Mamãe te ama. Miguel, família. Mandar pros meus... Aproveitar que a gente tá mandando um beijo aqui. Isso. Vou mandar pros meus pais também, Ana, que estão lá no Ceará. Meu pai e minha mãe estão me assistindo. Beijo, pai, mãe, marido, filho. Essa fase é muito legal, né? De 13 anos. Você só tem ele? Só tenho ele, só tenho ele. É uma fase boa e uma fase desafiadora, como você falou, que é um processo de adolescência. Então, eles estão ali naquelas trocas de humor, né? Mas tá tudo certo, né? Vamos seguir. Mas eu fico pensando nessa idade, né? Já tá ali, é um novo ciclo que surge, né? Bem diferente. É, totalmente diferente. Ao mesmo tempo que eles estão bem, estão sorrindo, daqui a pouco eles já estão meio bicudo, nervoso, mas a gente vai auxiliando, vai conversando e as coisas vão ficando mais fáceis, né, de lidar. Tem que ter muita inteligência emocional, né? Muita. A gente vai falar aqui... Muita inteligência emocional. Você que já fez várias formações ali na Febracis, né? Já vamos mandar também um beijo pra Dani. Beijo, Dani. Beijo, Dani. Febracis Curitiba. Todo o time, Febracis Curitiba, gente. Eu vou até deixar aqui pra vocês o arroba. A gente tem que deixar, né? Valorizar essa empresa Febracis geral, que tem transformado tantas vidas. E aqui em Curitiba, a gente tá falando porque a Ana também faz parte. A gente se conheceu na Febracis aqui de Curitiba. E vocês têm que conhecer a maior escola, né? De negócios da América Latina. Da América Latina. Se você não conhece, tá aqui o Instagram. Fica aí que a gente vai falar mais sobre para você conhecer. Isso aí. Ana, você falou que você veio com a família. Seus pais faziam o quê?
Qual é que era a área? A minha mãe, ela sempre trabalhou na área doméstica. E o meu pai, na época que a gente veio para cá, ele foi trabalhar como chacreiro. Então, ele ficou 21 anos nessa área, trabalhando como chacreiro, e a minha mãe como doméstica, né, quando eles vieram para Curitiba. E aí você ajudava? Como é que foi essa tua parte, voltando a tua cabeça para a formação, né, para o empreendedorismo? Quando eu cheguei aqui, eu tinha 12 anos. Então, assim, só que eu já tinha sempre na minha mente. Eu coloquei na minha cabeça que quando eu chegasse até uma cidade que fosse grande, né? Porque quem morava no interior, então quando chegou aqui em Curitiba era tudo muito grande, tudo muito desafiador. E eu coloquei na minha mente assim, eu vou ser empresária. E o decorrer da vida que foi me mostrando durante a minha infância, meu pai, quando a gente morava no interior, ele era cortador de cana. Então, assim, eu via o sofrimento dele ali, indo todos os dias 4 horas da manhã para a roça, voltando todo preto de carvão. E nós 4, todos pequenos, minha mãe tendo que ir trabalhar de doméstica, chegando ali na média de 5 horas da tarde. Então, a gente tinha que se virar como a gente podia ali naquela época. E eu falei assim, não, a minha geração eu quero fazer diferente. A minha geração eu quero ser diferente, quero comunicar diferente. E aí eu coloquei que eu ia vencer, de qualquer jeito eu ia vencer. E tô no processo de transformação, de vida, para realmente já ter a visão e seguir o que Deus realmente tem, né, para mim, e somente obedecer e seguir os passos dele. Com certeza, ele vai cuidando de cada detalhe. Cada detalhe. E você, a sua família era cristã? Como é que era? A minha família não é cristã. A primeira cristã da família sou eu. Sério? Conta da tua conversão, então, como foi? A minha conversão, a minha família cresceu na religião católica. E, assim, durante toda a vida eu segui a religião católica. Então, quando eu tinha, em média, uns 10 anos, uma vizinha me convidou para eu ir até a igreja evangélica, que eu nunca tinha ido. E aí lá eu comecei a conhecer Jesus, né? Uau. E aí foi tendo ali orações, e o Senhor foi revelando que aquela menininha de 10 anos tinha um ministério muito grande, que por onde ela passasse ela ia transformar vidas. Mas tinha apenas 10 anos de idade, né? Então, assim, uma criança, ouvi tudo aquilo, não consegui discernir naquela época, porque não tinha apoio ali de família para estar, né, colocando nos lugares certos. E aí foi aonde eu me distanciei. Quando eu vim embora para Curitiba, eu me distanciei, voltei para a religião católica, e eu sempre tinha comigo, o Senhor tem coisas extraordinárias para mim, o Senhor tem muitas bênçãos para mim. E aí eu comecei a buscar mais na igreja católica, comecei a buscar mais em grupos de renovação carismática. E aí quando chegou uma época da minha vida, eu falei assim, não, aqui não dá mais para mim. Eu senti que ali não era mais o meu lugar. E aí eu fiz uma oração e falei, Senhor, eu sei que aqui não é mais meu lugar, o Senhor não me quer mais aqui neste lugar, mas eu só vou sair daqui para ir para uma outra igreja onde o Senhor me mostrar. Eu preciso que o Senhor me mostre. Porque eu não quero sair daqui e desviar os meus caminhos. Porque aqui ainda eu estou ouvindo a palavra. Então eu não quero desviar os meus caminhos. Quantos anos você tinha? Já adulta, já casada. Já era casada. Já casada, agora há pouco tempo. Isso há uns 3 anos atrás. E mais ou menos há 1 ano, e eu orando, sempre orando, e eu comecei a olhar ali, vi que ele não fazia mais parte da minha vida. E aí o Senhor foi me direcionando, até que um dia eu sonhei com a PIB. Sonhou? Sonhei. O Senhor me mostrou a igreja que você tem que ir,
É uma igreja onde que tem um telhado cheio de curvas. Gente. E eu falava assim, mas Deus, aonde que é essa igreja aqui em Curitiba, com o telhado cheio de curva, né? E eu passava, aonde eu passava, que eu via uma igreja, eu olhava no teto pra eu saber onde que era, Você nunca tinha visto, não sabia nem da PIB. Eu sabia da PIB, mas eu nunca tinha reparado o telhado como era, né? E aí um dia uma colega minha, ela falou bem assim, que hoje nós se tornamos amigas, né? Ela falou assim, Ana, eu faço parte do ministério da PIB, e como você vai passar lá perto, você não me dá uma carona? Eu falei, dou. E aí quando eu entrei no estacionamento da PIB, que eu olhei pro telhado, eu falei assim, Deus, é aqui, né? Uau. Telhado de fora, né? De fora, que é tudo cheio de curvinha. Eu falei, Senhor, é aqui. Aí eu já senti a presença de Deus, que realmente aqui era o lugar. E aí eu fiquei quieta, deixei ela ali no estacionamento, fui embora. Eu falei assim, Senhor, é ali que é meu lugar, né? E aí no domingo eu vim congregar. E daí quando eu entrei, eu falei, não, é aqui que é meu lugar. Uau. E aí comecei, não parei mais. E isso já faz um ano. É recente, né? É recente. E faz um ano que eu estou congregando aqui na PIB de Curitiba. E está sendo muita bênção na minha vida, o Senhor está revelando muitas coisas, e aí eu percebi que realmente qual era o meu propósito, qual a minha missão, Uau. E o Senhor foi direcionando, detalhes por detalhes. Que bênção. Você falou que foi recente, mas na realidade, desde os 10 anos você está no processo, né? Tô no Quantos processo. anos de 10 anos pra cá? Você tá com quantos anos? Hoje eu tô com 37 anos. 37. Já faz 20. Você é boa de matemática. 20, Uma conta simples. 20. Mais de 20 anos, né? Uhum. E é muito interessante você falar, porque a gente entende sobre os processos, né? Que às vezes tem pessoas... Isso acontece muito, por exemplo, eu sou filha de pastor, né? Meu pai é pastor, nasci na igreja. Mas eu lembro muito bem que eu fui entender o que era, né, ter intimidade com Deus, ter um encontro verdadeiro com Cristo, quando eu já tinha ali uns 18 anos. Então, tipo assim, não necessariamente você estar na igreja quer dizer que você tem um encontro verdadeiro com Deus, e você recebeu uma palavra quando era nova e você foi buscando entender isso, né, o que Deus queria para sua vida, e com certeza levou isso durante a sua vida, né, ficou aquilo no seu coração. E além de ter ficado no meu coração, todas as vezes que eu me conectava com pessoas que era profeta ou pastores, ele falava assim, Deus tem uma obra muito grande na sua vida, minha irmã. Ele sempre falava. Então, assim, Deus nunca deixou eu esquecer aquela palavra que eu ouvi quando eu tinha 10 anos, né? Por onde eu passava, eu sempre era lembrada. Deus tem uma obra muito grande na sua vida, minha irmã, então não desista, continua. E aí, durante 20 anos, né, buscando, foi onde que o Senhor me mostrou, me preparou realmente para estar no lugar certo, né. Que bênção. E aí você hoje é casada, quanto tempo que você é casada? Olha, nesse processo, eu fiquei 12 anos morando junto com o meu esposo, não era casada. E aí, a hora que realmente eu entendi os mistérios de Deus na minha vida, né? Eu falei, tô em pecado, vamos casar. Então também faz um ano que a gente se casamos, ali. E ele vem com você na igreja? Vem, meu filho também. Então assim, hoje para essa idade aqui é muito bom, né, na PIB. Para quem não sabe aí de casa, os nossos estúdios são na Igreja Batista, né? A Rede Super, ela tem uma ligação com a primeira Igreja Batista aqui de Curitiba, e aqui é uma igreja, a primeira Igreja Batista que é uma referência para todo o Brasil, né? Isso. Nessa parte de adolescente, eu fico muito feliz, assim, de ver o que acontece aqui em relação aos adolescentes, né? Tem todo um preparo, eles têm culto, um culto especial para adolescente, Sim. né? E ele participa, teu filho? Ele não participa. Ele tá naquele momento ainda que ele tem muita vergonha. Sei, E aí, ele já foi umas 3 vezes, no culto, tudo ali dele, da idade dele, mas ele tem muita vergonha, ele não conseguiu ainda se conectar. A turma dele também. Não conseguiu se conectar com a turma dele, com os amigos, né? E aí, ele não quer participar muito. Mas eu tô trabalhando.
Olha, ó, já vamos deixar aqui, você que tem aí a turminha aí, galera jovem. Isso. Já vou deixar aqui o arroba da Ana, mamãe, que tem um filho adolescente. Já entre em contato aqui, porque eles têm isso, né? Tem. De se enturmar e tá certo. Achar um povo que ele se Identifica, que se conecta, porque assim, ele falou assim, mãe, as primeiras vezes que ele foi, ele falou assim, mãe, as crianças que estão lá, olha só, eles são menores do que eu, e eu não consegui me identificar com eles, porque na cabeça dele ele já é uma adolescente, e as crianças que são abaixo de 12 anos, de 10 anos, para eles são criança, né? Mas ele veio em qual? Acho que ele não se enquadra, acho que no Flow, né? Tem o Flow que acho que é de adolescente, né? O Flow. Não se enquadra ainda, não? Não, ele tá num abaixo ainda. Que é o Up. Isso realmente. aí. Que é de 10. É de verdade. 10. É de 10, acho que de 10 até 13 ali no meio. Porque agora, esse mês agora que ele vai fazer 13 anos. Entendi. Então, acho que até os 12 anos, essa idade, aí depois ele passa. Que vai. Então daqui a pouco ele vai daqui a pouco. Porque o Flow que tem o culto, né? Isso, e aí é mais gente, é uma galera, os adolescentes, aí é muito lindo. Daí ele vai se conectar. Aí vai ter gente, mais velha, né? Que maravilhoso. Esse foi só um pouquinho, não tô nada, né, Ana? Nada, ainda tem muita coisa. No bloco que vem, a gente vai falar sobre o Instituto Poder do Toque, que é o que a Ana veio aqui falar. A Marisa também ia estar aqui com a gente, mas ela vem de volta. Marisa, que é uma das sócias, né? Isso. Mas vai estar também outra oportunidade, aí vai ter muita oportunidade. E você vai entender um pouco desse instituto, gente. É lindo, projeto lindo. Fica aí que a gente volta já para falar mais aqui com a Ana, o Instituto Poder do Toque. E você vai ser muito inspirado, eu tenho certeza. Então fica aí que a gente volta já. Oi, abençoados do Blessing Show! Estamos começando mais um programa super especial. Quero já agradecer você pela sua audiência aqui conosco. Um prazer ter você aqui assistindo a gente. Mais um sábado aqui na tela da Rede Super. E hoje, gente, eu tô recebendo uma convidada super especial. Eu quero falar para vocês um pouquinho dela. Ela que é esteticista, coach, analista de perfil comportamental, fundadora da empresa Instituto Poder do Toque, uma das fundadoras, uma empresa que é cheia de propósitos, vocês vão conhecer um pouco. Com vocês, então, Ana Souza! Prazer! Prazer, Mari. Prazer receber você aqui no Blessing Show. Ana, conta um pouquinho aí de você. Você é curitibana? Não sou curitibana, não. Eu sou do interior do Paraná, numa pequena cidade chamada São João do Ivaí. Olha. É a minha naturalidade de lá. Perto de quê? Fica próximo Londrina, Maringá, fica ali naquela redondeza ali do norte do Paraná. E vim para Curitiba quando eu tinha 12 anos de idade, então já faz uns 25 anos que eu estou aqui na cidade de Curitiba. Veio com a família? Vim com a família. Aí vim com a família para Curitiba, aí cheguei aqui e construí a minha família que eu tenho hoje, né? Eu gosto dos detalhes, Ana. Você tem irmão? Como é que foi? Por que vocês vieram para cá? Eu tenho irmão. Nós somos uma família com quatro irmãos comigo, né? Então, eu sou filha da Sandra Marisa de Souza, do Walter de Souza, e tenho uma irmã chamada Maria Lúcia, um irmão chamado Adriano e um irmão chamado Luciano e eu, a Ana Lúcia. Eu mando um beijo já pra eles ali. Beijo, meus irmãos. Beijo, família. Todo mundo lá da cidade. Como é o nome da cidade? Isso, São João do Ivaí. Beijo pra São João do Ivaí também, uma cidade Rede abençoada. Super passa lá também, será? Passa. Passa lá, Rede Super? Passa sim. Passa muito lá bem. Também. Então, todo mundo vai estar ligado então nesse programa aí, né? Vai. Então, a gente veio de lá. Na época minha irmã já morava aqui na cidade de Curitiba e ela tem, né, uma filha, e na época estava passando por alguns problemas e a gente veio auxiliar
ela ali com a criança, né? Uhum. E aí nós estamos aqui em Curitiba até hoje, nessa cidade maravilhosa, cidade abençoada. É maravilhoso. Aqui que eu construí minha família. Hoje eu sou casada com o Lorival de Godoy. Tenho um filho abençoado, que é o Iatan Gabriel, de 13 anos. Ah, 13 aninhos. 13 anos. Manda ele beijo tem. já de novo. Beijo, meu filho. A mãe te ama. Beijo, marido. Também te amo. 13 anos é uma fase tão desafiadora, né? Mas ao mesmo tempo, eu tenho um de 8. Mandar beijo também pro meu filho. Beijo, amor. Mamãe te ama, Miguel, família. Mandar pros meus. Aproveitar que a gente tá mandando um beijo aqui. Isso. Vou mandar pros meus pais também, Ana, que estão lá no Ceará. Meu pai e minha mãe estão me assistindo. Beijo, pai, mãe, marido, filho. Essa fase é muito legal, né? De 13 anos. Você só tem ele? Só tenho ele, só tenho ele. É uma fase boa e uma fase desafiadora, como você falou, que é um processo de adolescência. Então, eles estão ali naquelas trocas de humor, né? Mas tá tudo certo, né? Vamos seguir. Mas eu fico pensando nessa idade, né? Já tá ali, é um novo ciclo que surge, né? Bem diferente. É, totalmente diferente. Ao mesmo tempo que eles estão bem, estão sorrindo, daqui a pouco eles já estão meio bicudo, nervoso, mas a gente vai auxiliando, vai conversando e as coisas vão ficando mais fáceis, né, de lidar. Tem que ter muita inteligência emocional, né? Muita, a gente vai falar aqui... Muita inteligência emocional. Você que já fez várias formações ali na Febracis, né? Já vamos mandar também um beijo pra Dani. Beijo, Dani. Beijo, Dani. Febracis Curitiba. Todo o time Febracis Curitiba, gente. Eu vou até deixar aqui pra vocês o arroba. A gente tem que deixar, né? Valorizar essa empresa Febracis geral, que tem transformado tantas vidas. E aqui em Curitiba, a gente tá falando porque a Ana também faz parte. A gente se conheceu na Febracis aqui de Curitiba. E vocês têm que conhecer a maior escola, né? De negócios da América Latina. Da América Latina. Se você não conhece, tá aqui o Instagram. Fica aí que a gente vai falar mais sobre para você conhecer. Isso aí. Ana, você falou que você veio com a família. E seus pais faziam o quê? Qual é que era a área? A minha mãe, ela sempre trabalhou na área doméstica. E o meu pai, na época que a gente veio para cá, ele foi trabalhar como chacreiro. Então, ele ficou 21 anos nessa área, trabalhando como chacreiro, e a minha mãe como doméstica, né, quando eles vieram para Curitiba. E aí você ajudava? Como é que foi essa tua parte, voltando a tua cabeça para a formação, né, para o empreendedorismo? Quando eu cheguei aqui, eu tinha 12 anos. Então, assim, só que eu já tinha sempre na minha mente. Eu coloquei na minha cabeça que quando eu chegasse até uma cidade que fosse grande, né? Porque quem morava no interior, então quando chegou aqui em Curitiba era tudo muito grande, tudo muito desafiador. E eu coloquei na minha mente assim, eu vou ser empresária. E o decorrer da vida que foi me mostrando durante a minha infância, meu pai, quando a gente morava no interior, ele era cortador de cana. Então, assim, eu via o sofrimento dele ali, indo todos os dias 4 horas da manhã para a roça, voltando todo preto de carvão. E nós 4, todos pequenos, minha mãe tendo que ir trabalhar de doméstica, chegando ali na média de 5 horas da tarde. Então, a gente tinha que se virar como a gente podia ali naquela época. E eu falei assim, não, a minha geração eu quero fazer diferente. A minha geração eu quero ser diferente, quero comunicar diferente. E aí eu coloquei que eu ia vencer. De qualquer jeito eu ia vencer. E tô no processo de transformação, de vida, para realmente já ter a visão e seguir o que Deus realmente tem, né? Para mim, e somente obedecer e seguir os passos dele. Com certeza, ele vai cuidando de cada detalhe. Cada detalhe. E você, a sua família era cristã? Como é que era? A minha família não é cristã. A primeira cristã da família sou eu. Sério? Conta da tua conversão, então, como foi? A minha conversão, a minha família cresceu na religião católica. E, assim, durante toda a vida eu segui a religião católica. Então, quando eu tinha, em média, uns 10 anos, uma vizinha me convidou para eu ir até a igreja evangélica, que eu nunca tinha ido.
E aí lá eu comecei a conhecer Jesus, né? Uau. E aí foi tendo ali orações, e o Senhor foi revelando que aquela menininha de 10 anos, tinha um ministério muito grande, que por onde ela passasse ela ia transformar vidas, mas tinha apenas 10 anos de idade, né? Então, assim, uma criança, ouvi tudo aquilo, não consegui discernir naquela época, porque não tinha apoio ali de família para estar, né, colocando nos lugares certos. E aí foi aonde eu me distanciei. Quando eu vim embora para Curitiba, eu me distanciei, voltei para a religião católica, e eu sempre tinha comigo: o Senhor tem coisas extraordinárias para mim, o Senhor tem muitas bênçãos para mim. E aí eu comecei a buscar mais na igreja católica, comecei a buscar mais em grupos de renovação carismática. E aí quando chegou uma época da minha vida, eu falei assim: não, aqui não dá mais para mim. Eu senti que ali não era mais o meu lugar. E aí eu fiz uma oração e falei: Senhor, eu sei que aqui não é mais meu lugar, o Senhor não me quer mais aqui neste lugar, mas eu só vou sair daqui para ir para uma outra igreja onde o Senhor me mostrar. Eu preciso que o Senhor me mostre. Porque eu não quero sair daqui e desviar os meus caminhos. Porque aqui ainda eu estou ouvindo a palavra. Então eu não quero desviar os meus caminhos. Quantos anos você tinha? Já adulta, já casada. Já era casada. Já casada, agora há pouco tempo. Isso há uns 3 anos atrás. E mais ou menos há 1 ano, e eu orando, sempre orando, e eu comecei a olhar ali, vi que ele não fazia mais parte da minha vida. E aí o Senhor foi me direcionando, até que um dia eu sonhei com a PIB. Sonhou? Sonhei. O Senhor me mostrou a igreja que você tem que ir. É uma igreja onde que tem um telhado cheio de curvas. Gente. E eu falava assim: mas Deus, aonde que é essa igreja aqui em Curitiba, com o telhado cheio de curva, né? E eu passava. Aonde eu passava, que eu via uma igreja, eu olhava no teto para eu saber onde que era, Você nunca tinha visto, não sabia nem da PIB? Eu sabia da PIB, mas eu nunca tinha reparado o telhado como era, né? E aí um dia uma colega minha, ela falou bem assim, que hoje nós se tornamos amigas, né? Ela falou assim: Ana, eu faço parte do ministério da PIB, e como você vai passar lá perto, você não me dá uma carona? Eu falei: dou. E aí quando eu entrei no estacionamento da PIB, que eu olhei pro telhado, eu falei assim: Deus, é aqui, né? Uau. Telhado de fora, né? De fora, que é tudo cheio de curvinha. Eu falei: Senhor, é aqui. Aí eu já senti a presença de Deus, que realmente aqui era o lugar. E aí eu fiquei quieta, deixei ela ali no estacionamento, fui embora. Eu falei assim: Senhor, é ali que é meu lugar, né? E aí no domingo eu vim congregar. E daí quando eu entrei, eu falei: não, é aqui que é meu lugar. Uau. E aí comecei, não parei mais. E isso já faz 1 ano. É recente, né? É recente. E faz 1 ano que eu estou congregando aqui na PIB de Curitiba. E está sendo muita bênção na minha vida, o Senhor está revelando muitas coisas. E aí eu percebi que realmente qual era o meu propósito, qual a minha missão. Uau. E o Senhor foi direcionando, detalhes por detalhes. Que bênção. Você falou que foi recente, mas na realidade, desde os 10 anos você está no processo, né? Tô no Quantos processo. anos de 10 anos pra cá? Você tá com quantos anos? Hoje eu tô com 37 anos. 37. Já faz 20. Você é boa de matemática. 20, uma conta simples. 20. Mais de 20 anos, né? E é muito interessante você falar, porque a gente entende sobre os processos, né? Que às vezes tem pessoas... Isso acontece muito, por exemplo, eu sou filha de pastor, né? Meu pai é pastor, nasci na igreja. Mas eu lembro muito bem que eu fui entender o que era, né, ter intimidade com Deus, ter um encontro verdadeiro com Cristo, quando eu já tinha ali uns 18 anos. Então, tipo assim, não necessariamente você estar na igreja quer dizer que você tem um encontro verdadeiro com Deus, e você recebeu uma palavra quando era nova e você foi buscando entender isso, né, o que Deus queria para sua vida, e com certeza levou isso durante a sua vida, né, ficou aquilo no seu coração. E além de ter ficado no meu coração, todas as vezes que eu me conectava com pessoas que era profeta ou pastores, ele falava assim:
Deus tem uma obra muito grande na sua vida, minha irmã. Uau. Ele sempre falava. Então, assim, Deus nunca deixou eu esquecer aquela palavra que eu ouvi quando eu tinha 10 anos, né? Por onde eu passava, eu sempre era lembrada. Deus tem uma obra muito grande na sua vida, minha irmã, então não desista, continua. E aí, durante 20 anos, né, buscando, foi onde que o Senhor me mostrou, me preparou realmente para estar no lugar certo, né? Que bênção. E aí você hoje é casada, quanto tempo que você é casada? Olha, nesse processo, eu fiquei 12 anos morando junto com o meu esposo, não era casada. E aí, a hora que realmente eu entendi os mistérios de Deus na minha vida, né? Eu falei, tô em pecado, vamos casar. Então, também faz 1 ano que a gente se casamos, ali. E ele vem com você na igreja? Vem, meu filho também. Que bênção. Então, assim, hoje... Para essa idade aqui é muito bom, né, na PIB. Para quem não sabe aí de casa, os nossos estúdios são na Igreja Batista, né? A Rede Super, ela tem uma ligação com a primeira Igreja Batista aqui de Curitiba. E aqui é uma igreja, a primeira Igreja Batista que é uma referência para todo o Brasil, né? Isso. Nessa parte de adolescente, eu fico muito feliz, assim, de ver o que acontece aqui em relação aos adolescentes, né? Tem todo um preparo, eles têm culto, um culto especial para adolescente, Sim. né? E ele participa, teu filho? Ele não participa. Ele tá naquele momento ainda que ele tem muita vergonha. Sei. E aí, ele já foi umas 3 vezes no culto, tudo ali dele, da idade dele, mas ele tem muita vergonha. Ele não conseguiu ainda se conectar. A turma dele também. Não conseguiu se conectar com a turma dele, com os amigos, né? E aí, ele não quer participar muito. Mas eu tô trabalhando. Já vamos deixar aqui, você que tem aí a turminha aí, galera jovem. Isso. Já vou deixar aqui o arroba da Ana, mamãe, que tem um filho adolescente. Já entre em contato aqui, porque eles têm isso, né? De se enturmar, e tá certo. Achar um povo que ele se identifica, que se conecta, porque assim, ele falou assim, mãe, as primeiras vezes que ele foi, ele falou assim, mãe, as crianças que estão lá, olha só, eles são menores do que eu, e eu não consegui me identificar com eles, porque na cabeça dele ele já é uma adolescente, e as crianças que são abaixo de 12 anos, de 10 anos, para eles são criança, né? Mas ele veio em qual? Acho que ele não se enquadra, acho que no Flow, né? Tem o Flow que acho que é de adolescente, né? O Flow. Não se enquadra ainda, não? Não, ele tá num abaixo ainda. Que é o Up. Isso realmente. Aí. Que é de 10. É de verdade. 10. É de 10, acho que de 10 até 13. Ali no meio, porque agora, esse mês agora que ele vai fazer 13 anos. Entendi. Então, acho que até os 12 anos, essa idade, aí depois ele passa. Que vai. Então daqui a pouco ele vai daqui a pouco. Porque o Flow que tem o culto, né? Isso, e aí é mais gente, uma galera, os adolescentes, aí é muito lindo. Daí ele vai se conectar. Aí vai ter gente, mais velha, né? Que maravilhoso. Esse foi só um pouquinho, não tô nada, né, Ana? Nada, ainda tem muita coisa. No bloco que vem, a gente vai falar sobre o Instituto Poder do Toque, que é o que a Ana veio aqui falar. A Marisa também ia estar aqui com a gente, mas ela vem de volta. Marisa, que é uma das sócias, né? Isso. Mas vai estar também outra oportunidade, aí vai ter muita oportunidade, e você vai entender um pouco desse instituto. Gente, é lindo, projeto lindo. Fica aí que a gente volta já para falar mais aqui com a Ana, o Instituto Poder do Toque. E você vai ser muito inspirado, eu tenho certeza. Então fica aí que a gente volta já. E nós estamos de volta com o Blessing Show. E eu quero falar com você que é empresário, microempreendedor, profissional liberal. Já pensou anunciar a sua empresa aqui na Rede Super? Então, veja isso. Com uma vasta programação, a Rede Super Curitiba é o lugar ideal para impulsionar seu negócio. Imagine sua empresa atingir milhares de pessoas da Grande Curitiba através do canal 31.1.
Aproveite essa oportunidade única de alavancar seu negócio. Escaneie já o QR Code. Rede Super, inspirando você. Incrível, né? Uma grande oportunidade de você ter sua marca aqui na tela da Rede Super. Para mais informações, 41 997860301. Venha somar com a gente, vai ser um prazer ter sua marca aqui na Rede Super. Vamos voltar então com a Ana. Ana, você estava contando do que Deus fez ali, do quanto que Ele cuidou de cada detalhe para vocês iniciarem o Instituto. Agora fala um pouco mais sobre o Instituto em si. Hoje vocês têm um propósito ali, né, trabalhando com deficientes visuais. Sim. E é incrível, gente. Eu lembro que quando eu fiz o método CIS lá na Febracis aqui de Curitiba, me chamou muita atenção. Primeiro que a gente é intenso, né, o curso. Isso. Daí eu olhei a massagem e falei assim, nossa, genial, porque a pessoa fica cansada um pouco, né? Porque a mente se renova, mas o corpo ele vai cansando. Isso. Falei, gente, sensacional. Aí quando eu sentei, aí eu vi, né, que tinha um deficiente visual lá. Eu falei, nossa, que incrível. E eu acho que tem toda uma diferença, né? Que eles sentem ali com a mão. Fala um pouquinho disso. Sim. O Instituto Poder do Toque, né? Depois que a gente passou ali pelo processo, aprovaram, a gente gostou do nosso trabalho. A gente foi para o próximo evento, que foi em Salvador, e estava bem desafiador da gente conseguir colaborador para estar trabalhando nesse evento. E aí veio um amigo, o nome dele Rodrigo, e falou, olha, eu tenho uma equipe para oferecer para vocês lá em Salvador, que meu irmão mora lá, eu sou de Salvador, e eu tenho para apresentar para vocês uma equipe maravilhosa, só que tem um pequeno problema. Aí ele comentou isso com a Marisa. A Marisa, qual é o problema? Ele disse assim, todos eles são deficientes visuais. E aí na hora que ela falou aquilo, que ele falou aquilo, deu um start na Marisa, né? Mas o nome da nossa empresa, né? Instituto Poder do Toque. Quem realmente tem o poder do toque? As pessoas que têm deficiência visual. E a gente trabalhou com essa equipe, todos eles cegos totais. Acho que tinha só 2 pessoas que tinham baixa visão. Então, hoje a nossa equipe é 80% PCDV, né, que eles falam, que são cegos totais. E também tem 20% de pessoas que têm visão normal. E o restante também são baixa visão, que são pessoas que estão passando pelo processo com o médico, e os médicos já estão trabalhando na mentalidade deles que daqui 2, 3 anos eles vão ficar cegos. E aí foi onde que o Instituto entrou, dando a oportunidade para essas pessoas, também trabalhando com eles a inteligência emocional. Uau! Porque pense numa pessoa que tinha uma vida normal, onde que trabalhava, dirigia, fazia tudo sozinho, e o médico vinha com um diagnóstico dizendo que daqui 3, 4 anos você vai estar cego total, você não vai enxergar mais nada. Então é desafiador para quem recebe a informação, também é desafiador para a gente, porque a gente tem um coração generoso, já fica ali pensando, né, como será a vida dessa pessoa daqui mais 3, 4 anos, quando ela não enxergar nada totalmente. Então, isso sensibilizou a gente, nós começamos a montar um projeto, onde que a gente começou a ouvir histórias deles, além deles estarem ali trabalhando com a massagem, a gente dando oportunidade para eles para o mercado de trabalho com a massagem, para eles mostrarem ali o talento deles. Todos eles são massoterapeutas, muitos deles já são fisioterapeutas, conseguiram vencer essa barreira e estão vencendo na vida. E a gente começou a ouvir histórias, a maioria deles perdeu visão com 18 anos, muitos deles não nasceram cegos, outros perderam com 27, outros perderam com 14, então assim foram perdendo a visão no decorrer da vida. E aí a gente começou a ouvir as histórias, né, e aquilo foi cada dia mais trabalhando com o Instituto. Não, o Instituto não é só massagem. O Instituto tem uma missão.
O Instituto tem a missão de transformar vidas, de impactar vidas, não só daqueles colaboradores que estão ali com a gente, mas sim das famílias deles, que por trás tem uma família. E aí a gente começou a ouvir essas histórias e cada dia mais a gente foi sendo impactado. Pessoas que passou pelo Instituto, que mora em abrigo de pessoas com deficiência visual, porque durante o decorrer da vida o pai e a mãe abandonou por ser uma pessoa cega. Então assim a gente começou a ver que tinha uma necessidade muito mais do que a massagem. E aí hoje a gente está buscando montar realmente ali, porque o Instituto ainda é uma empresa, a gente está trabalhando com toda a documentação para a gente ser uma instituição, uma ONG, uma associação, a gente está mexendo com a documentação justamente para a gente estar trazendo o bem-estar para eles, a inteligência emocional, mas não só para eles, mas sim para a família deles, que a gente viu que tem uma necessidade por trás. Tem um rapaz que trabalha com a gente, né? O nome dele é Sérgio, ele contou a história dele pra gente, entre outras histórias, né? Mas essa impactou bastante nós. Ele é cego total, a esposa também baixa visão. E durante a pandemia, a mãe da esposa faleceu com Covid. E ela tem um irmão, e esse irmão, além dele ter autismo de grau 3, ele tem paralisia cerebral. E quando ele contou essa história para nós, a gente ficou assim, né, chocado, e aí ele disse assim, hoje eu estou aqui trabalhando com vocês, porque eu estou há 3 meses sem trabalho, e eu vim trabalhar com vocês porque eu acredito no Instituto, e eu vim também porque eu preciso do valor para eu comprar um medicamento para o meu cunhado. Então aquilo mexeu muito com a gente, sabe? Porque assim, além dele ter deficiência, a esposa ter deficiência, ele tem uma outra pessoa que necessita da ajuda deles ali naquele momento. Então aí eu comecei a ver o quanto o coração dele também era generoso, né? Porque ele não estava pensando nele, dele estar trabalhando ali naquele local, pensando no dinheiro para ele, mas sim para comprar um medicamento para uma outra pessoa que naquele momento ele estava cuidando. Então, é isso que o Instituto faz, sabe? Onde a gente passa, eu sempre falo que a gente é uma missão, não é só a massagem, nossa missão é transformar vidas, ouvir a história das pessoas e fazer com que esse projeto ele cresça muito e impacte muitas vidas, não só das pessoas que têm deficiência visual, mas sim das pessoas que têm autismo. A gente está colocando nesse projeto também as pessoas que têm autismo para a gente estar auxiliando. E também auxiliar a família, né? Porque a gente viu que a família, ela necessita de uma ajuda psicológica, de uma ajuda de outras terapias, né? Integrativas, psicológicas, também de apoio familiar, inteligência emocional, porque a gente vê essa dificuldade neles. E é isso que o Instituto faz. E hoje a gente tá buscando parceiros também, para a gente estar abrindo esse espaço para a gente começar a fazer isso. Porque o Instituto, além dele ajudar a família, nesse projeto ainda a gente não começou a trabalhar com isso ainda, né? Mas além do Instituto estar ajudando a família, a gente também quer capacitar o deficiente visual com a massoterapia, com a arte-terapia. Além da gente estar ensinando eles, para capacitar eles para o mercado de trabalho, não só para trabalhar para o Instituto ali, né, para eles terem o ganho deles, mas sim para outras empresas. E abrir um leque de possibilidades para realmente eles entenderem que eles podem sim, que a limitação deles é só uma visão, mas que eles também têm um coração, que eles também andam, que eles também falam, que eles também têm sentimento. E é isso que o Instituto está fazendo na vida dessas pessoas, e é isso também que nós queremos ter esse espaço para a gente estar trabalhando com todo esse movimento de transformação de vidas, né? Uau, Ana, que lindo! E deixa eu perguntar para você, como é que eles chegam até você,
até vocês, e aí vocês capacitam, é isso? Ou tem que já vir entendendo como que funciona? Essa equipe, esse Que time... já tá com você. Esse time que a gente já tem, eles são times que eles já têm o curso de massoterapia, e muitos deles já são formados em fisioterapia. Então, eles já têm... Já vieram com a formação. Isso, E a ideia do projeto é justamente fazer essa capacitação. Isso, é capacitar. Só que assim, ainda o espaço que o Instituto tem, um espaço pequeno onde a gente não consegue estar capacitando as pessoas, né? E aí agora a gente está buscando parceiros para que a gente tenha um espaço, uma casa maior, onde que a gente vá capacitar cada um deles. Além de atender de repente, né? Isso, e aí fazer essa capacitação. Isso, a gente vai atender com a parte da psicologia e oftalmologia também, porque a gente viu necessidade, porque muitos deles perderam a visão no decorrer da vida, alguns por doenças mesmo, e outros devido ali não ter acesso à medicina antecipada para estar fazendo aquela cirurgia. E acaba perdendo a visão. Aí quando chega no oftalmologista, já não tem mais o que fazer. Então, muitos deles perderam a visão justamente por causa disso. Por estar em filas gigantescas de SUS e eles não conseguirem o acesso para estar fazendo essa cirurgia, para corrigir ali a doença, a córnea, entre outros, né? Então, a gente quer ter no Instituto uma equipe qualificada para estar fazendo esse atendimento personalizado de cada um. Principalmente para trazer o bem-estar para essas pessoas que têm a baixa visão, aonde eles já colocaram essa informação na mente deles, que daqui 3, 4 anos eles vão ficar cegos. Então, se eles fizerem um tratamento correto com o oftalmologista, a doença ela estabiliza. Só que tem que ter um tratamento correto. Daí muitos, como depende do SUS, acaba perdendo a visão justamente por não ter esse tratamento adequado nessa trajetória de tempo, né? Então, agora é a hora que a gente conversa com você que é empresário, empreendedor. Ana, então como é que faz para quem quiser ajudar nesse projeto, falar com você? Fala com você pelas redes sociais. Isso, fala comigo, fala com a Marisa nas redes sociais, né? Nós temos o Instagram do Instituto. Isso, que é Instituto Poder Toque, né? Esse é o nosso Instagram do Instituto. Vai estar aqui embaixo. E a gente está buscando, né, parceiros para estar realmente, quem tem essa missão de servir o outro, de querer impactar vidas, estamos aqui para se conectar e realmente colocar o propósito, né? Porque aqui eu digo que o Senhor que une os propósitos, né? As pessoas certas para estar nos lugares certos, para fazer as coisas certas acontecer. Então eu creio assim que o Senhor vai direcionar as pessoas realmente certas, que acreditam no projeto, que acreditam na transformação da vida do outro, que acredita que hoje ainda existe pessoas que têm coração generoso, que possa estar transbordando e ajudando o próximo, né? Com certeza, eu tenho certeza que o pessoal aí de casa, se você não pode ajudar ou não, você com certeza conhece alguém que pode, então divulgue, entra lá no Instagram e divulga, compartilha, né, porque é um projeto lindo, lindo, impacta também até quem vê, né, Ana, porque, tipo assim, só da gente ver que é um espaço que tá dando oportunidade, né, para pessoas com deficiência visual e ver realmente que é algo diferente, né? Porque eles têm uma outra visão daquele que eles, né? Visão, né, interna do que estão fazendo. Então, realmente, tem o poder ali do toque. Tem o poder do toque. E tem propósito, né? Um projeto com propósito. Então, segue aí o Instagram do Instituto e contribui também nesse projeto. Se você conhece também alguém que é deficiente visual, né, Ana, também. Isso. E de repente a pessoa tá sem se achar, fala também para conversar com os meninos, com certeza vocês vão, né? Vamos estar auxiliando, porque assim, tem muitas pessoas que estão no processo que acabaram de ficar cego. Então tem todo um processo de aprendizagem, né? De leitura da casa. Então, assim, muitos têm pensamentos realmente suicidas, porque
imagina, você ter uma visão, e daí você, daqui 2, 3 anos, você vai descobrir que você não tem mais, ou muitas vezes você tem a visão e amanhã você acorda sem a visão. O que eu vou fazer da minha vida, Meu né? Deus. Então as pessoas ficam perdidas, e aí tá o Instituto para estar auxiliando essas pessoas, dando uma palavra, ajudando o melhor lugar que ela possa estar aprendendo ali, a leitura do ambiente da casa, como ela se fazer o próprio alimento, como andar na rua, né? Então, assim, a gente conhece pessoas que a gente pode estar indicando para estar fazendo toda essa aprendizagem novamente, né? Que bênção. E Ana, vocês estão nos eventos, como é que funciona? Vocês estão exclusivos para a Febracis ou vocês vão em todos os eventos? A gente vai em todos os eventos que a gente é convidado também. A gente começou na Febracis, né? Só que agora a gente está abrindo as nossas tendas, estamos indo conhecer outros lugares também. A gente atende vários eventos, então aí para vocês empresários que têm evento, a gente vai com a equipe do Instituto, né, que são os deficientes visuais, realmente para dar oportunidade. O que o Instituto faz? Né? O Instituto ainda é uma empresa, mas assim, o Instituto dá oportunidade para eles. Então assim, eles vão até os eventos como freelance, e geralmente a gente vende a massagem. Então toda essa venda ali que a gente adquire valores, é tudo voltado para eles, é tudo voltado para o pagamento deles, porque assim, é uma empresa que até então ela não está gerando lucro, ela é uma empresa onde que a gente está levando ali as pessoas, mostrando para a sociedade que eles são capazes de estarem fazendo aquele trabalho, e através daquele trabalho eles conseguem receber um valor digno para estar colocando ali esse valor ali na sua casa, com medicamento, com alimentação e até mesmo lazer para eles, né? Então, ó, se você conhece alguém, entre em contato. Tem vários eventos aí também que depois eu vou passar para vocês. E nossa, importantíssimo, em todos os sentidos, né? Vocês estarem juntos. Ana, olha só, muito obrigada por você ter vindo aqui. Foi muito bom conhecer um pouquinho da sua história. Agora, antes da gente terminar, eu vou querer que você deixe uma mensagem pro pessoal no final. A gente vai fazer um bate-bola aqui, jogo rápido, Marília e Gabriela. E aí, é bem simples. Um livro que você leu e te marcou. Olha, o livro que eu li me marcou foi... Deixa eu puxar ele aqui na memória, que ele veio agora, Quem Mexeu no Meu Queijo. Olha, já ouvi falar muito, mas nunca li. Quem Mexeu no Meu Queijo. Ele é muito bom. Ele é um livro pequeno. Com 3 horas você senta ali e você adquire um conhecimento extraordinário. Uau. De realmente, ele mostra para você quando você está na sua zona de conforto. Então, assim, ele mexeu muito comigo, porque o que acontece? Para eu e a Marisa ter o Instituto hoje, nós estarmos na frente ali do Instituto como organizador e idealizador desse projeto, a gente teve que sair da zona de conforto. Então, a nossa zona de conforto era ali, Dani, Febracis Curitiba, né? E aí o senhor foi nos direcionando e a gente teve que sair da zona de conforto. Só que o mais importante, a gente teve que sair da zona de conforto sem dinheiro. Então, assim, a gente teve que se mover pela fé. Esse livro, ele foi essencial na minha vida, porque ali ele mostra a história de vários ratinhos, né? Que eles saíam da zona de conforto para buscar alimento. Então, eu me identifiquei muito ali naquela história. Então, Quem Mexeu no Meu Queijo é extraordinário, eu recomendo. Ninguém indicou esse não ainda aqui, muito bem. E um filme que te marcou? Você é de assistir filme? Sou de assistir filme. O filme que me marcou foi Quarto de Guerra. Ah, isso daí é um Quarto de Guerra. Ele impactou muito a minha vida, porque, assim, às vezes a gente murmura, né? E todas as vezes que você murmura, você tá tirando a sua bênção, que já tá aqui na porta, e manda lá pro último lugar novamente, né? Sim. E aí eu aprendi muito com esse filme também, Quarto de Guerra, que quando você tá passando por desafios, então você tem que dobrar o seu joelho,
tem que escrever a sua oração, deixar lá no quartinho de guerra e todo dia passar lá e olhar. E realmente você tem a visão, você não pode parar no meio do caminho. Você tem que prosseguir. E o Senhor vai dando direcionamento para você fazer as coisas certas e estarem nos lugares certos, com os propósitos certos, né? Uau! Já aproveita e já continua aí na mensagem aí, olhando para aquela câmera do que Deus está falando no seu coração. Então, o Instituto Poder do Toque, ele nasceu, né, como eu disse, no coração de Deus. E Só um pouquinho. Caio? Eu acho que ele não tá aí. Oi? Aí agora na mensagem, aí você bota a câmera lá que ela vai olhar. Eu achei que você apontou para do meio. Ah, não. Pareceu que você tinha apontado para do meio. Foi mal. Eu- Tá. Daí você pode só continuar. Tá. Vai. A mensagem que eu deixo para vocês nesse dia de hoje é que, assim, não parem no meio do caminho. Muitas vezes as coisas vai ser desafiador, você vai ficar parado pensando isso não é para mim, mas é para você. Se Deus deu um direcionamento, continue, vai vir muitos desafios. Muitas vezes vai vir desafios financeiros também para que você aprenda no caminho. Eu sempre penso ali naquela palavra, né, que o Senhor fala que tinha uma época que tinha o maná, né, ali no deserto, e daqui a pouco o maná cessou. Então, muitas vezes o maná vai cessar na sua vida, e você só tem que ter aquela visão. O Senhor me deu essa visão. Continuar com maná ou sem maná, continue, vai que o Senhor vai dar vitória. E é isso que eu digo para vocês hoje. Eu e a Marisa não desistimos, nós estamos ainda no caminho. Muitas vezes a gente fala assim, Senhor, quando que vai chegar o fim desse deserto? Mas no deserto é onde que a gente está tendo experiência, aprendizado, estamos se conectando com pessoas abençoadas, o Senhor está direcionando muitas experiências, muitas pessoas no nosso caminho para direcionar realmente qual é o caminho certo que nós devemos tomar, para que esse deserto, daqui uns dias você vai passar e a gente vai lembrar. Nós passamos por deserto, mas nós acreditamos na palavra que o Senhor nos disse. Então, gente, é essa mensagem que eu deixo para vocês. Não desista, continue, não pare no caminho, que o melhor ainda está por vir, porque é o Senhor que direciona o nosso caminho e o nosso propósito. Amém. Amém. Ana, Obrigada, muito obrigada demais. Gente, Deus que abençoe. especial. Muito obrigada, viu? Depois você vai voltar aí com a Marisa para contar mais Vamos história. voltar. De repente aí do projeto, com tudo tendo dado certo, em nome de Sim. Jesus, né? Amém. Gente, muito obrigada aí mais uma vez pela sua audiência. Espero que você tenha gostado desse programa especial com a Ana. Segue lá de novo o Instituto, a Ana, a Marisa. Segue também a Rede Super para você conferir esse e outros programas lá no canal do YouTube da Rede Super. Agradecemos demais a sua presença hoje e até o próximo programa. Tchau! Tchau.